A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, ouvintes. Eu sou o presbítero Theo e Deus me deu uma palavra que eu gostaria muito de compartilhar com você, pois eu acho que isso vai edificar a sua vida, isso vai ser uma bênção para você. É uma direção que Deus está dando. E como título eu poderia dizer: ore, louve e adore. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 19. Diz o seguinte: E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloco esta palavra diante de Ti, que Tu possas falar conosco, com cada um que está ouvindo esta palavra, nos dando direção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 16 de Atos é a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo, para fazer esta viagem, ele escolhe a Silas para ir com ele. Então eles vão de cidade a cidade e quando chegam em Derbe e Listra, eles encontram com Timóteo. Timóteo era um jovem, do qual a mãe dele era judia e o pai grego. Porém, ele era crente e ele dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo queria muito levar Timóteo a esta viagem. Para fazer isso, ele mandou primeiro circuncidar a Timóteo. Pelo fato de o pai dele ser grego e os judeus sabendo isso, Paulo queria que Timóteo fosse circuncidado. Então eles iam de cidade em cidade, para, na verdade, entregar os decretos que foram estabelecidos pelos apóstolos e os obreiros em Jerusalém. Então eles estabeleceram decretos a serem observados nas igrejas nas várias cidades. Então iam de cidade em cidade. Mas a um certo momento, Paulo e o seu grupo queriam ir para a Ásia para pregar a palavra. Só que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Também queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, como diz a palavra, impediu eles a irem para estas regiões. Então minha pergunta é: aonde
você tem andado. Talvez, nesses momentos de confinamento, com esse coronavírus, a crise que está sendo, talvez é um bom momento de você refletir sobre onde você tem andado, com quem você tem andado, porque talvez o Espírito Santo tenha gritado a você: pare de ir a tal lugares, pare de frequentar tal pessoa. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas às vezes, nós levamos a vida e com a correria que nós temos, às vezes nós não prestamos atenção naquilo que o Espírito Santo está nos falando. Porque o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos guia. O Espírito Santo nos guia. Então, não sei se nesses momentos você está passando muito tempo em casa, ou se você está continuando sua vida, como nada estivesse acontecendo. Mas eu estou aqui para te dizer: analise sua vida e procure saber o que o Espírito Santo quer que você faça, com quem você anda, os lugares que você vai. Analise bem. E não é só o Espírito Santo que fala conosco. Deus também fala conosco através da palavra pregada. E é interessante que às vezes, numa multidão de pessoas, quando a palavra é pregada, parece que é só para você. A palavra pregada também nos dá a direção, também fala conosco. E Deus fala de outras maneiras. Quando você abre a sua Bíblia, Deus fala através da sua palavra. Quando você lê alguns versículos, um capítulo, e você medita sobre isso, se você busca direção, Deus fala com você. E Deus fala em outras maneiras. Deus pode te dar uma visão. O Deus pode falar com você em sonhos. Fato é, Deus quer falar com você. Você tem dado ouvidos a isso. Porque estes homens deram ouvidos e não foram para os lugares que eles queriam ir, porque eles foram impedidos. E eles tinham essa sensibilidade de serem impedidos para não ir a tal lugares. E Deus também fala através de sinais. Em Lucas, capítulo 22, verso 11, está escrito: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E olha, o que está acontecendo? O povo está falando, é uma praga esse coronavírus. E está no mundo inteiro, infectando pessoas, matando pessoas. Quando nós olhamos na África, a praga dos gafanhotos. E nos últimos meses nós temos visto incêndios, nós temos visto a natureza, ventos que nós temos visto, inundações, todos são sinais. E eu não sei se você sabe qual dia é hoje. Hoje é dia 9 de abril. No calendário judaico, hoje é o segundo dia de Pessach, a Páscoa hebraica. Começou ontem, dia 8, e continua hoje, dia 9. E quando nos olhamos para o céu, dia 7 e dia 8, tinha uma lua cheia, mas uma lua cheia que chama-se superlua. A lua ficou super claro, super grande,
e até um pouco cor-de-rosa. E esses sinais não são por acaso, porque neste ano houve e vai ter ainda, né? Então, 3 superluas no mês de março, primeira festa dos judeus, festa de Purim. Houve uma superlua. A noite passada, houve outra superlua, anunciando um dia antes da Páscoa. E essa superlua ficou maior ainda do que do mês passado. A lua ficou 400 quilômetros mais perto da Terra, sendo assim uma superlua bem grande para ver, para contemplar. E o mês que vem vai ter mais uma superlua, numa outro dia festiva dos judeus, a segunda Páscoa. Então, Deus está falando através de sinais, através do sol, da lua. Jesus disse: observa tudo isso, as constelações. Deus fala conosco de várias maneiras. Ele fala através do Espírito Santo, através da sua palavra pregada, através da leitura bíblica. Deus fala em sonhos, em visões, através de sinais, através de acontecimentos. E voltando para o texto, logo depois, Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia que estava rogando a ele: vem nos ajudar aqui em Macedônia. E Paulo logo respondeu a essa chamada e foi direção Macedônia. Quando chegaram na região de Macedônia, a primeira cidade era Filipos. E lá eles ficaram alguns dias e no sábado procuravam um lugar para orar. E acharam um lugar numa praça. E lá ele pregou a palavra. E tinha uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, que logo recebeu esta palavra. Então Paulo explicou tudo. A mulher abriu o coração e levou-os para casa. E logo ela foi batizada. E todos da sua casa também ficaram. E ela pediu para Paulo ficar na casa dela. E logo depois foram buscar de novo um lugar para orar. E ao encontro deles veio uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E essa jovem estava falando o seguinte: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela ficou seguindo o grupo. E por vários dias ela ficava repetindo estas palavras. E depois de alguns dias, Paulo ficou nervoso. Eu não sei se eu aguentaria tantos dias alguém atrás de mim sempre falando a mesma coisa. Mas Paulo, então, ele expulsou este espírito em nome de Jesus. E o espírito foi embora. E aqui que nós entramos, onde nós lemos, no verso 19, como o espírito da adivinhação foi embora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Então o lucro que eles estavam tendo através das adivinhações foi embora. Então Paulo e Silas ficaram presos. Foram levados para ser açoitado e foram presos. Foram jogados, levados para
o cárcere interior, ainda segurando os pés no tronco. Então eles estavam bem presos. E olha a atitude desses dois homens, sofrendo dores, estando presos. Mas o que eles fizeram? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Então é uma coisa que nós devemos fazer também. É orar, é louvar e adorar ao Senhor. E tem momento que você pode fazer isso na sua mente. Tem outros momentos que você vai fazer isso com voz baixa. Em outras ocasiões, você faz com voz normal. Mas, meu irmão, minha irmã, tem momentos que você tem que entrar em guerra, e que você tem que orar, e que você tem que clamar, e que você tem que gritar, até que os outros ficam ouvindo isso. Porque é uma batalha. Então, ore, louve e adore ao Senhor, até que os outros escutam, porque há poder nessas coisas, há poder na oração, há poder no louvor, há poder na adoração. Eu quero falar sobre isso. 5 coisas que acontecem, ou podem acontecer, quando você ore, quando você louve e quando você adore. A primeira coisa, você pode vencer uma guerra. E quando nos olhamos para 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos o rei Josafá, rei de Judá, que está sendo atacado por 3 povos, 3 exércitos, que estão invadindo Judá. Mas qual é a atitude de Josafá? Ele comece a orar, ele comece a jejuar, ele comece a louvar, chama o povo, e eles comecem a louvar, e Deus dá uma promessa para ele. Esta peleja, você não vai precisar pelejar, porque eu te dou os seus inimigos nas tuas mãos. E assim que aconteceu. Mas quando ele recebeu a promessa, ele não bateu no peito e disse: eu vou ganhar, ou a vitória já é minha. Não. Ele se prostrou, ele ficou de joelho, com o rosto no chão, se humilhando. E quando chegou o dia da batalha, eles começaram a orar, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar. E logo Deus confundiu os 3 exércitos. 2 foram contra um e depois disputiram entre eles, até que ninguém sobrou. Todos morreram. E ainda o rei Josafá e o seu povo, o seu exército, levaram 3 dias para pegar todo o despojo que houve nos acampamentos. 3 dias de tal bênção, porque eles oravam, porque eles louvavam, porque eles adoravam. Há poder. Então comece a orar, comece a louvar, comece a adorar ao Senhor. Amém? Outra coisa que acontece, quando você louve, quando você segue a direção de Deus, quando você ore, quando você adore, você vai derrubar muralhas. Então não sei qual muralha está te impedindo. Eu não sei qual muralha que você precisa enfrentar, qual muralha que precisa ser derrubada. Mas olha a história em Josué capítulo 6.
fantástico. Deus deu direção e disse: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E vão tocar buzinas. E vocês vão começar a gritar. E as muralhas caíram. Você quer que a muralha que está na sua frente caia? Comece a orar. Comece a louvar. Comece a adorar. Nenhuma muralha vai aguentar, porque Deus está com você. Há poder na oração, no louvor e na adoração. Amém, meu querido? Terceiro, quando você ore, quando você louva e quando você adore, espíritos malignos não aguentam. Espíritos malignos têm que ir embora. Assim foi com Saul. Ele estava sendo oprimido pelo espírito maligno. O espírito que veio da parte de Deus, diz a palavra. Ele mandou procurar alguém que tocava harpa e acharam Davi, homem que era valente, homem que sabia tocar com excelência. Então Saul mandou alguém para Jessé, perguntando para Davi vir, porque ele disse: achou graça nos meus olhos. E quando Davi começou a tocar a harpa, o espírito maligno que estava perturbando Saul foi embora. Quando você ore, quando você louve e quando você adore, meu Deus, nenhum espírito maligno vai aguentar. Porque onde há a presença de Deus, o espírito maligno tem que ir embora. Onde há luz, não há trevas. Onde chega a luz, a escuridão tem que ir embora. Onde há a presença de Deus, o espírito maligno tem que ir embora. Então, não sei se você está sendo perturbado por espíritos malignos, por coisas que você tem feito. Os espíritos malignos estão a rodeando, mas quando você chama a presença de Deus no seu lar, quando você ore, quando você louve, quando você adore, o espírito maligno tem que ir embora. Aleluia! Quando você ore, quando você louve e quando você adore, a tristeza tem que ir embora e a alegria vai vir. Olha para o profeta Abacuque. Abacuque, quando nós olhamos em capítulo 1, ele está triste. Ele está em depressão, porque veio um castigo. E logo ele pergunta: mas precisa ser um povo que vem sobre nós? Um povo que vem nos atacando? Que é mais ímpio ainda do que a gente olha, que eles estavam corrompidos e que eles tinham a idolatria no meio deles. E Abacuque começa a questionar a Deus, mas na verdade quase deprimido, com uma tristeza profunda. Então ele vai se separar e Deus fala com ele: pela fé o justo viverá. Mas olha a atitude que Abacuque tem. No capítulo 3, diz o seguinte no verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto.
Abacuque compreendeu tudo. Eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso adorar. E a situação transforma completamente. Porque quando Abacuque começa a fazer isso, nós chegamos no versículo 17. Tem um louvor que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Depois você procura isso. Que louvor fantástico. Mas o verso 17 diz então: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Comece a orar, comece a louvar, comece a adorar. E a sua tristeza, a sua depressão tem que ir embora. Porque você vai se animar no Senhor. Você vai declarar isso. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Mesmo quando tudo está contrário, mesmo quando estamos em crise, mesmo quando tem coronavírus, mesmo quando a metade das fábricas estão fechadas, não dá para trabalhar, não dá para sair de casa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh, glória, porque Ele é a nossa força. Então ore, adore, louve ao Senhor. Há poder na oração, há poder no louvor, há poder na adoração. Oh, glória a Deus. E para terminar, o quinto ponto. Quando você louve, as portas se abram. Aí nós voltamos para o texto em Atos. Paulo e Silas tinham compreendido, e eles oravam e cantavam hinos a Deus. É de uma tal maneira que os outros presos escutavam. E olha o que acontece no verso 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces da cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Oh, glória! Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, que é necessário, e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa será salvo. Verso 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os,
ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizando ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando você ore, quando você louve, quando você adore, as portas vão se abrir. Eu não sei qual porta precisa abrir para você. É porta para documentação? É a porta de trabalho que precisa abrir? É uma porta nas finanças? Saúde? Salvação? Salvação de um familiar? Eu não sei qual porta precisa ser aberta, mas eu posso te dar uma chave. É a sua oração, o seu louvor e a sua adoração. Você precisa orar, você precisa louvar e você precisa adorar. Faça isso na sua casa. Tenha um culto diário na sua casa. Assim você vai estar orando, louvando e adorando. E tudo aquilo vai acontecer. Você vai vencer guerras. E às vezes nem vai precisar lutar, porque o Senhor luta por você. Você vai derrubar muralhas. A muralha que está diante de você não vai aguentar. Vai ser derrubado. Espíritos malignos que estão sobre você ou te acercando não vão aguentar, vão ter que ir embora. Porque você está chamando a presença do Senhor. E onde há a presença do Senhor, o espírito maligno tem que ir. A tristeza vai embora porque você vai ter ânimo. Você vai sentir alegria. Você vai confiar no Senhor. Você vai animar no Senhor. Porque Ele é o Deus da sua salvação. E Ele vai te fazer andar em lugares altos. Então ore. Louve e adore. Oh, glórias. E Deus vai abrir as portas que você precisa. Mas você precisa invocar a sua presença. Então eu não sei o que você tem feito, se você tem sido sensível ao Espírito Santo, à direção que Deus tem te dado. Mas uma coisa eu sei, os sinais estão lá. Jesus está chegando. O próprio Jesus disse: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E Ele está às portas. Ele vai voltar ainda a tempo de se arrepender, de rever os seus caminhos e buscar aquilo que Deus tem para você. Ainda há tempo de voltar para o caminho do Senhor. Basta se arrepender. Basta se humilhar na presença de Deus. Basta você orar. Basta você louvar. Basta você adorar ao Senhor. Porque Ele está com você. E Ele quer te guiar. Ele quer te abençoar. E se você tem alguma dúvida, Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego, comece logo. Ore, louve e adore. Chama a presença de Deus na sua casa. Revê os seus caminhos e começa a viver os propósitos de Deus, assim como grandes homens de Deus fizeram. Guerras foram vencidas. Muralhas foram derrubadas. Espíritos malignos saíram. Tristeza foi vencido e se animaram no Senhor. E portas
foram abertas. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Ore, louve e adore. Seja abençoado.